por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. E vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Pode sentar um pouquinho. Três recortes, 3 pequenos pensamentos para a nossa meditação. O tempo que nós estamos celebrando do Natal, a festa da encarnação, Deus que se fez homem, Deus de um jeito tão especial, veio habitar no meio de nós, nos dar uma nova oportunidade para construirmos com Ele uma amizade profunda. E o apelo do tempo de Natal é justamente esse: crescermos na amizade com Jesus. Jesus, Verbo eterno de Deus, Filho do eterno Pai, que se fez carne, se abaixou, como diz Paulo, e se aniquilou, tornando-se igual a nós. Assumiu a nossa carne. Assumiu para poder redimi-la. Ele não poderia salvar se não tivesse assumido para si. Quando diz assumiu a nossa carne, assumiu a pior parte da nossa carne. Desculpe a expressão, assumiu a parte podre da nossa carne, manchada pelo pecado. Desde que o primeiro homem pecou, a nossa intimidade com Deus foi comprometida. E todas as vezes que nós pecamos e que nós não convertemos o coração como deveríamos fazer, nós estamos colaborando para este distanciamento de Deus. Como eu disse, não é que Deus se afasta de nós, não, é que nós vamos tornando insensíveis por conta dos nossos pecados e não percebemos mais a presença de Deus. E como se tudo isso fosse normal. A gente acaba entrando numa anestesia coletiva, de modo que perdemos completamente a sensibilidade para com as coisas de Deus. Ou julgamos que as coisas de Deus não têm tanta importância. E aí facilmente a gente coloca outras realidades no lugar de Deus. Nós vamos nos enchendo-nos de nós mesmos. Como se bastássemos nós para tudo. Precisamos de Deus, da sua graça, da ação do Espírito Santo dele em nós. Então, o grande convite de Deus para nós, nesse tempo, é este esvaziamento, como ele fez no mistério da encarnação. Esvaziamento do nosso orgulho, da nossa vaidade, esvaziamento dos nossos pecados, das nossas prepotências, arrogâncias e etc. Esvaziamento daquilo que nos afasta de Deus. Sabe uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias? O que tem me afastado de Deus? Claro que para a gente responder isso, a gente precisa ter muito claro quem é Deus na nossa vida e quem nós somos diante de Deus. Uma expressão da Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II, que eu acho muito forte.
e traduz isso de forma muito profunda. Diz que o Verbo encarnado revelou para nós quem nós somos. O Verbo encarnado revelou o homem para o próprio homem. Somente no mistério do Verbo que se fez carne é que nós podemos compreender a nossa existência. E compreendendo a nossa existência, entendemos aquilo que nos afasta, que nega, que rebaixa, que ridiculariza a nossa própria dignidade de filhos de Deus. Existe uma dignidade extraordinária que Deus nos deu porque somos filhos. Mas essa dignidade, eu repito, nós perdemos. E Deus, quando se fez carne, justamente Ele restaura isso em nós, para que nós possamos de novo ter amizade e intimidade com Deus. E aí nós precisamos, o que Deus espera de nós? Que a gente cresça na amizade com Ele. E para crescer na amizade com Jesus, a gente precisa fazer algumas coisas, a gente precisa dar alguns passos. Para que nossa espiritualidade não seja uma espiritualidade de fachada e a nossa amizade seja uma amizade profunda, que nos leve cada vez mais a nos comprometer com Ele e com a sua obra, com o seu reino, tornando conhecido e amado o mistério de Deus que veio até nós. Segundo, o martírio de Estevão. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada sinagoga dos libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. O contexto desse ato dos apóstolos aí, do martírio de Estevão, Estevão está testemunhando com grande sabedoria e com grande eloquência a ressurreição de Jesus. Ele está falando que Jesus passou pela cruz e ressuscitou. E por que ele fala dessa maneira, de forma tão incisiva, e levando, portanto, as pessoas a fazer uma adesão ao projeto de Jesus, eles começam a se incomodar e vão atacar Estevão para matá-lo. Estevão incomodou tanto que morreu a pedrada. É o primeiro diácono, é um daqueles 7 diáconos que aparece lá nos Atos dos Apóstolos. No início do capítulo 6, né, aparece a eleição dos diáconos. Ele é um desses diáconos. E aí, com tanta profundidade, ele fala de Jesus. E disse, aí, depois que eles começam a apedrejar Estevão, no capítulo 7, ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e renegaram, rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, estou vendo o céu aberto, o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés do jovem chamado Saulo. Então, por que motivo Estevão foi apedrejado? Porque era amigo de Jesus. E falava de Jesus com tanto entusiasmo que tocava o coração de todos os que ouviam. E este gesto de Estevão, entre aspas, gesto, mas esta entrega de Estevão tem tudo a ver, de forma, guardada as suas devidas proporções, com o que Jesus fez por nós. Jesus nos amou tanto que se fez homem. E Estevão amou tanto Jesus que se deixou ser apedrejado por causa de Jesus.
E aí nos faz perguntar, qual o nosso amor para com Jesus, verbo eterno feito carne, é do tamanho do amor de Estevão por Jesus? Se nós tivéssemos que sofrer alguma coisa por causa de Jesus, como Estevão sofreu, qual seria a nossa reação? Talvez perguntando assim longe, né, sem acontecer, a gente diga, eu teria a mesma resposta de Estevão. Pode ser que sim. Mas também pode ser que aconteça, se tivermos que de repente, passar o que Estevão passou, a gente diga, viu, ameniza um pouco esse negócio aí, que eu não sou bem assim, não sou tão amigo de Jesus, eu sou amigo, mas conheço distante, é um amigo distante, não sou tão próximo assim, vamos amenizar um pouco esse negócio aí? Aquele jeitinho brasileiro, né? Vamos negociar aí, vamos conversar, vamos, né? Vamos entender, não é bem assim, você entendeu errado. Não foi bem isso que eu quis dizer. Não é? O famoso politicamente correto. O famoso politicamente correto, que você não pode falar nada, né, de forma mais incisiva, que você está sendo intolerante. E desculpem a expressão, mas essa desgraça entra até mesmo dentro da igreja. Eu ia falar umas coisas aqui, mas não vou falar, deixa quieto. Mas para a gente perceber o quanto nós precisamos purificar o nosso amor para com Jesus. O nosso amor para com Jesus ainda é um amor interesseiro. A gente ama quando a gente tem alguma coisa, recebe alguma coisa em troca. Quando a gente não recebe nada em troca, né, o nosso amor desaparece. É o grande exemplo que Estevão. Então, Jesus nos amou a ponto de se fazer igual a nós. Ele se fez carne, se fez um de nós. E nós precisamos devolver a Ele este amor da mesma forma com que Ele nos amou. Depois, o terceiro, também relacionado a isso, é o que nós ouvimos no Evangelho. Um Evangelho desafiador, está no capítulo 10 de Mateus, um Evangelho desafiador, que fala, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Fala da perseguição que vai acontecer àqueles que entregarem a sua vida a Jesus. Só que a gente não pode pensar que esta perseguição está distante, que essa perseguição está longe. Não somos forçados a ponto de ter que derramar o nosso sangue. Hoje não somos ainda forçados para isso. Mas existe uma perseguição para os cristãos que é uma perseguição velada, uma perseguição disfarçada. O martírio branco, como diria o Papa Bento XVI. Que como que é? Vai minando os valores cristãos, a ponto de que aquele que viver com radicalidade os valores cristãos será taxado de diversos nomes. De quadrado, de retrógrado, de atemporal, isso não vale mais para hoje, isso é anacrônico, né? Que fala. Isso que você está dizendo é anacrônico. Hoje a igreja está vivendo em outro tempo, em outro momento, em outra perspectiva. Isso já não vale mais para os tempos de hoje. Esse valia lá para o tempo dos apóstolos. Hoje não vale mais. Hoje é diferente. Isso é uma perseguição. Todo mundo que se apresente perante a sociedade de forma mais incisiva, leva paulada. Leva paulada. Vejam aí o que acontece com esses padres, né, como o padre José Eduardo, como o Frei Gilson. Só para citar alguns. E tantos outros que a gente não tem conhecimento. Que vem sendo, motivo de notícia, nas redes sociais e nos telejornais.
E aí se pergunta, o que esses padres fizeram de errado? Nada. Anunciaram Jesus Cristo, falaram a verdade. Testemunharam Jesus Cristo com os valores de Jesus Cristo. E isso também, pensem vocês que está longe de nós. Não, nós mesmos começamos a viver com mais radicalidade os ensinamentos de Jesus, a proposta de Jesus e fazer tudo aquilo que o Senhor pede, dentro da casa da gente, a gente vai fazer, viu? Vai na igreja de novo. Você vai na missa de novo, o que você vai fazer toda semana na igreja? Não basta ir uma vez por semana, não, tem que ir todo dia. Não é? Vocês não passam por isso na casa de vocês? Ou sabe de alguém que passa? Quando vai a família toda, é mais fácil. Mas certamente entre nós tem gente que passa por isso. Tem gente que até chega a desconfiar, que está tendo alguma coisa culpada. Não é possível que vai todo dia na igreja. Não é? Então, o que é isso? Qual o nome se dá para isso? A perseguição disfarçada. Ou então aquela frase, cuidado, você está rezando demais. Rezar demais vai deixar você... Eu nunca soube de ninguém que tenha morrido por ter rezado demais. Nunca soube, não teve nenhuma notícia. Mas isso para dizer, o preço que nós devemos pagar por assumir o compromisso com Jesus e viver, é o que Jesus está descrevendo no Evangelho. E ele diz mais. Quando vos entregarem nas sinagogas, quando forem presos ou perseguidos, não fiqueis preocupados com como falar e o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Isso é uma palavra séria e forte de nosso Senhor. Eu já contei para vocês algumas vezes uma situação que eu tive que passar, para testemunhar que o que Jesus está dizendo realmente acontece na vida da gente, e a gente nem imagina. Uma vez eu fui chamado para dar a unção dos enfermos, uma pessoa estava gravemente ferida, correndo risco de morte. Ela tinha 2 cachorros no quintal, e os cachorros, não sei o que aconteceu com os cachorros, resolveram brigar os 2 cachorros. E tarracaram no dente os 2 cachorros, e não havia quem fizesse separar os abençoados dos cachorros. Ela foi apartar a briga do cachorro e puxou um cachorro. Quando ela puxou um cachorro, outro cachorro veio e mordeu o braço dela. Só que o cachorro estava infectado com aquela doença do rato, leptospirose. Aí passou para ela, e ela teve que ser levada às pressas para o hospital. Descreveu a cena, o médico fez os exames e disse, está com leptospirose também, tem que ser isolada, não pode receber visita e tem que ser isolada imediatamente para tentar salvar a vida dela, porque ela corria risco de morte. Aí a família pediu que eu fosse lá no hospital dar unção. Me contaram mais ou menos o caso, eu falei, eu vou. Aí eu cheguei, o conjunto hospitalar de Sorocaba, anunciei lá que eu ia visitar a pessoa que estava assim assado. O responsável, o guardinha que fica lá na porta controlando a entrada das pessoas, diz, não, padre, o senhor não pode entrar. Aí eu pensei e falei assim, agora, o que eu faço? Aí ele disse, eu não vou poder entrar. Eu disse, não, padre, o senhor não pode entrar, é proibido, não pode receber visita, corre risco de contágio, e o senhor não tem permissão para entrar. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer assim. A família me pediu desesperadamente que eu viesse para dar a unção, conforto espiritual para essa pessoa, mas você está dizendo que eu não posso entrar. Tudo bem, não tem problema, você está fazendo o seu trabalho. Então vamos fazer assim, eu vou embora, quando a família vier,
para conversar com o médico, eles estarão aqui daqui a pouco, vêm para conversar com o médico sobre o estado de saúde da pessoa, você diz para a família, ó, o padre esteve aqui, mas eu não deixei entrar e ele foi embora. Você fala isso para a família, não tem problema nenhum, eu vou embora. Só você falar isso para a família que eu vou embora. Aí, acho que ele pôs a mão na consciência e falou assim, não, padre, não vou falar isso, não. Mas então o senhor precisa me deixar entrar. Olha, padre, eu vou quebrar a regra, o senhor pode entrar, mas o senhor tem 2 minutos para o senhor ir lá no quarto, fazer unção, fazer o que você tem que fazer e sair de lá. Se o senhor passar de 2 minutos, eu vou chamar a polícia. Aí eu falei, vamos fazer assim, então eu entro, dou a unção, depois você chama a polícia. Tudo bem, não tem problema. Aí ele combinou, então vamos lá. Entrei correndo, fui lá, dei a unção. Não precisou de 2 minutos. Dei a unção, saí e tal. Ele falei assim, pronto, eu quebrei uma regra do hospital. Agora, se você quiser chamar a polícia, pode chamar, não tem problema. Eu já fiz o meu trabalho. Ele falou assim, não, padre, pode ir embora tranquilo, que não precisa, não vamos fazer isso, nada não. 1 semana depois, a mulher estava na casa de volta. Aí eu fiquei pensando, se eu não tivesse dado a unção e quebrado, entre aspas, aquela regra do hospital, e a pessoa viesse a morrer, aquele guarda não ia dizer para a família que o padre foi lá para visitar e ele não deixou visitar. Estou contando algo simples, né? Muito simples. Mas que, de fato, não precisamos ter medo, porque naquela hora nos será dado palavra tão acertada que ninguém vai conseguir resistir. Agora, para isso, a gente precisa entregar a nossa vida a Jesus. Nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Porque o que a gente faz? Não é que a gente não entrega, a gente entrega. Só que como que a gente faz? Eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus e peço permissão para Jesus para cuidar dela do meu jeito. Está na mão de Jesus, mas eu quero cuidar do meu jeito. Não é assim? Vocês não fazem isso, né? Vocês são mais piedosos, são mais convertidos. Né? Então, nesse tempo de Natal, peçamos a Jesus que renove em nosso coração o amor para com Ele, a ponto de termos coragem de dar nossa vida a Ele, para que Ele continue realizando a sua obra por meio de nós e manifestando-se a todos o mistério da sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.